professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, senhor. Oi, Mari. Oi, Carvalho. Oi, Letícia. Oi, Isaac. Oi, Isaac. Oi, Raíssa. Oi, Eduardo. Oi, Gabriel. Primeira aula de vocês já tiveram aula hoje? É a primeira hoje, senhor. Que sono, né? Muito. Que frio também. Nossa, demais, hein? Tá muito frio. Oi! Oi, Yasmin, tudo bem, minha linda? Oi, senhor. Saudade de Tô com vocês. uma do frio. Também. Você tá com o cabelo loiro? Tô. Olha aí. Pois eu não quero, eu não gosto, eu nem tô gostando disso. Que foi, Carvalho? Falando com a minha mãe. Ah, oi, Ana Ju. Oi, Isa. Credo, o povo não aparece, não? Deve estar tudo embaixo da coberta. Vocês vão ter que me ajudar. Nós temos um monte de texto para ler, um monte de coisa. Se vocês não me ajudarem, a gente não sai daqui hoje. Vocês têm live depois? Sim, de português. Ah, é o Andros, né? Eu ia perguntar se era ele, mas é o Andros, né? E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo. E aí, Isaac, tudo bem? Nossa! Tudo bem, Carvalho? Tudo. Oi, Gabriel, fala oi pra mim. Tô congelando aqui, acho que eu vou pegar uma coberta, fazer igual vocês. Vou enrolar numa coberta e ficar aqui só a cabeça pra fora. E aí, Yasmin? Tá muito frio, né? O Gabriel falou que A não mãe tem do Isaac. O Isaac não microfone. aparece, né? Oi, Isaac. Por que você tá escondendo, Isaac? Fala um oi pra nós. Oi, Fernandinha. Tudo bem, minha linda? Oi, Fê. Oi, senhor. Ah, bom. Oi, senhor. Oi, Isaac, tudo bem? Chamou Tudo? a mãe para ligar o microfone? Oi, Isa. Oi, senhor. Tudo bem? Tudo. E o Gustavinho? Ele tá bem, voltou a dormir. Voltou a dormir? Ele já teve aula hoje? Já às 8 da manhã. Nossa. Aí vocês estão revezando. Ele assiste, dorme e depois você dorme. Sim. Olha aí. E aí, vamos lá? Senão não vai dar tempo da gente fazer, tá? Mari, pega para mim a tarefa de número 10, por favor. Eu chamaria no caso da Fana, senhor. Mariane. Tá bom? Tarefa de número 10? Isso. Vamos lá. O que você colocou no primeiro? Primeiro eu Tucunãs. coloquei Favos Festejando. Pega um pouquinho. Deixa o pessoal desligar o microfone.
Isso, pode falar. Eu coloquei que parece que São Paulo festejando. Isso. Mais alguma coisa? Isso. E do segundo, Guaranis, o que você escreveu? Eu coloquei que são povos pintados como se fosse tradição. Muito bem, tá? No terceiro, Guajajaras. Coloquei povos indo passar ou fazendo uma caminhada. Ou, às vezes, indo para um ritual de passagem, né? Porque só tem homens, né? E do Caingangues. Eu não entendi muito esse, mas eu coloquei povos vestidos adequadamente para o seu local. Isso, ou seja, a questão parece que é uma família, a questão de uma vestimenta e tudo mais. Alguém gostaria de completar alguma coisa? Tá. Carvalho, se tiver alguém no bate-papo mandando mensagem, você me avisa, por favor? Avisa sim, o Gabriel só que mandou não tem o microfone. Tá, mas é porque eu tava cobrando um bom dia dele, tá? Ah, tá. Então vamos lá. Agora, depois, vamos falar disso aí, a gente tem duas questões para estar respondendo, tá? Quem gostaria de responder essas duas questões? Eu posso responder. Então vamos lá, Carvalho. Sua descrição lhe permitiu perceber as diferenças entre os grupos? Sim, alguns são mais modernos, outros não. Então Alguns aqui. têm roupas, Pode falar. alguns têm roupas mais adequadas, outros mais nus. Tá? Ou seja, alguns mudam o tipo de roupa e tudo mais, tá? B. Você seria capaz de justificar por que essas diferenças existem? Por que será que tem diferença entre um e o outro? Qual é a página, Sora? A Camila tá perguntando. É a Ah, 64. Camila, eu estou na tarefa 10, lá na página 64, tá? Vamos Sor, lá. na B, eu coloquei assim que porque cada um tem uma cultura, cadê? Cada um tem uma cultura, um lugar para se morar e etc. Então, Isso, ou tipo assim, seja, vive em um lugar de uma tribo diferente da outra e tudo mais, tá bom? Aí nós temos o mapinha. Localize no mapa acima as áreas ocupadas pelas tribos que você descreveu. Será necessário construir uma legenda de cores para indicá-las. Então, o que você teria que fazer? Pegar o mapinha, colocar lá a legenda e colocar onde eles se encontram, tá? Você fez, Carvalho? eu fiz. Quer que eu te Mostra mostre? para nós, por favor. Isso, olha lá, tá? Então aqui ela colocou a legenda e aqui ela foi colocando, por exemplo, de cada uma das tribos, tá bom? Tudo bem, muito obrigado, Carvalho. Diga. Doutor, eu Oi, fiz uma pinha que aqui embaixo eu coloquei, eu pintei nas legendas, só que eu não sei calma lá, localizar mais. calma, fala devagar, Mário. Aqui na legenda eu pintei, coloquei qual seria o local e tudo mais, só que eu não pintei porque eu não sei localizar nada de mapa. Eu sei Mas localizar. aí lembra que a gente falou, por exemplo, tem um que fala do estado do Maranhão. Você vai localizar o estado do Maranhão e vai pintar. O outro fala da fronteira do Brasil com o Peru. Então você vai pegar um mapa onde você tem o Brasil, onde você tem o Peru. E você vai pintar ali na fronteira, tá? Então até para que você entenda. Outro fala, estado de São Paulo, está em vários lugares. Também você vai estar citando esses lugares. Tudo bem? Aqui, a legenda era pra fazer assim, né? Pintar e colocar qual era o local. Isso, cada um de acordo com um povo diferente, uma tribo diferente, tá bom? Alguma dúvida? Agora a gente vai voltar lá na página 11. Pega lá na página 11 então. Aula passada a gente falou um pouquinho desse contato com os portugueses, né? Então o que é interessante que a gente pense um pouquinho, né? Lá na carta de Pero Vaz de Caminha, né? Os primeiros contatos entre os brancos e os indígenas foram marcados por certa estranheza,
mas também por uma admiração e respeito. Com o início da ocupação efetiva, muitos indígenas passam a ser escravizados para a retirada do pau-brasil. Então, quer dizer, olha aqui que interessante, eles falam do encontro, né, do contato dos portugueses com os índios, mas eles falam também do quê? Que eles queriam escravizar os índios para retirar o pau-brasil. Né? Mas como os índios viviam no meio do mato, para eles acabavam se fugindo. O que os portugueses queriam, né? O que os europeus queriam, né? Eles trouxeram muitas doenças, né? Por que dizimaram, ou seja, que mataram muitos indígenas, né? Os índios eram caçados para serem escravizados, os índios eram tidos como selvagens, né? Mas eles tentavam o quê? Né? Converter por meio de uma catequese, tirando a sua língua, a sua religião e a sua cultura, porque eles achavam que a cultura europeia era melhor. Então, você fazia com que a sua identidade indígena fosse o que? Deteriorando, ou seja, acabando, né? Deixando de existir. Isso é interessante que vocês pensem, tá bom? Aí a gente falou um pouquinho da como que eles se alimentavam, a questão do trabalho, como que era feito, principalmente a questão, vamos falar assim, da miscigenação, da mistura de raças, né? E aí dá para a gente entender, né, como que era a questão dos indígenas. Ficou alguma dúvida nisso aqui? Quem acha que está tudo bem, coloca um joinha na tela, tá bom? Isso, muito bem. Então agora nós vamos para a página, por exemplo, aqui a gente leu o texto na aula passada, né? Os indígenas hoje. Tinha um texto que falava, é índio ou não índio? Quem lembra dessa história? Como que era, Carvalho? É assim, um índio tava na cidade, acho que eu não sei se ele ia andar de metrô ou de ônibus, mas ele tava na cidade e aí ele tava esperando, acho que o ônibus chegar. Só que aí apareceu duas velhinhas, duas moças, a senhora A, a senhora B, e elas começaram a conversar, tipo, ai, será que ele é índio? Será que ele não é? Aí a senhora A achava que ele era e ficava falando, nossa, mas ele tem cabelo lisinho, tem olho puxado, a cor dele. E a senhora B, não, mas ele usa sapato, calça jeans, não sei o quê. E aí elas estavam em dúvida se ele era ou não era. Só que aí teve uma hora que ele pegou, acho que o ônibus chegou, ou o metrô, não sei. E aí ele pegou, passou por elas e falou sim, tipo, confirmando que ele era. E aí ele entrou. Isso, muito bem. Ele fala porque ele estava dentro do metrô, rumo à Praça da Sé, né? Então ele estava no metrô. E as duas senhoras conversando e tirando as suas conclusões se ele era índio ou não índio. Então na hora que chegou o ponto dele descer, elas iam perguntar, ele virou e falou assim, sou índio, né? Literalmente, né? Então aí a gente tinha algumas perguntas que aí a gente começou a fazer na aula passada. Segundo o texto, a sociedade brasileira identifica facilmente um indígena? Quem acha que sim, por quê? É pela cor do cabelo, pelo tipo do cabelo, pela questão física, pela vestimenta, como que é, né? Então tem que justificar o sim ou não. Professor, eu acho que não, porque eu não consigo identificar muito bem, então eu coloco, tá? A questão B. A modernização da sociedade causou mudanças no modo de viver dos indígenas? Escolha partes do texto que justifiquem sua resposta. Fernanda, o que você colocou na A? Você pode ler para nós? Na Flor? Isso. Não, pois muitas pessoas acham que eles têm que estar pelados com arcos e flechas. Isso. Imagina se eu falo para vocês o seguinte, ó, semana que vem vai um índio lá na escola. Vocês já vão achar que ele vai estar indo pelado, vai estar só com aqueles cocaras, aquelas coisas, né? Porque essa é a impressão que nós temos, né? Fer, a modernização da sociedade causou mudanças no modo de viver dos indígenas. Escolha partes do texto que justifique a sua resposta. O que você colocou? Sim, eram os primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô e ônibus. Então, quer dizer, o meio de transporte, a utilização do relógio, a questão da roupa, tudo isso estava no texto mostrando, por exemplo, o modo de viver, né?
Como o personagem do texto se identifica culturalmente? Como índio, né? E depois a D, considerando as descrições feitas pelas duas senhoras, desenha o personagem principal. Teve gente da outra sala que desenhou o rosto, né? Com o cabelinho todo lisinho, né? Cabelo preto, liso. Fez, por exemplo, um colar, desenhou o colar, o dente. Teve gente que fez o índio tudo de roupa e colocou o relógio. Então, algo, por exemplo, de acordo com a descrição das duas senhoras, tá bom? Aí fica a critério de vocês, tudo bem? Quem que poderia começar a ler para nós aqui esses 2 parágrafos? Isa, você pode ler para nós? Ninguém vai me ajudar? Posso ler, senhor? Pode, Fer. Quem que é? Fernanda, né? Aham. Vamos lá, então. Desde a Constituição de 1988, os indígenas vêm adquirindo vários direitos e, sobretudo, reconhecimento. Ali, com todas as letras, está assegurado o seu direito à diferença, ao respeito, à sua organização social, aos seus costumes, à sua língua, às suas crenças e tradições, a seus processos próprios de aprendizagem e também é uma nova possibilidade de educação escolar indígena, que inclui não só os conhecimentos tradicionais em sua própria língua, mas também o estudo da língua portuguesa e a alfabetização digital. No texto constitucional também é dada legitimidade jurídica para suas comunidades e organizações. Assim, é possível levar à justiça toda e qualquer questão que envolva o desrespeito aos seus direitos. Quando a definição das terras indígenas ficou estabelecendo o direito às terras que tradicionalmente ocupam por elas habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis a dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e às necessidades da sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes e tradições. A demarcação dessas áreas tem, portanto, apenas o efeito de reconhecimento das fronteiras físicas, o que permite uma maior proteção das áreas indígenas por parte da União. Tá, o que eles estão tentando mostrar? Que desde a Constituição de 1988, os indígenas vêm adquirindo vários direitos e, sobretudo, o reconhecimento. Antigamente não se tinha, né, esse reconhecimento por ser indígena, né? Hoje já tem. O indígena que é considerado, né, que é reconhecido, né, ele tem alguns direitos, como a questão da terra, a questão de um tratamento diferencial, até mesmo para sua, né, para manter a sua cultura, as suas tradições e tudo mais, coisa que antigamente não se tinha. Hoje nós já temos escolas, né, que fica próximo de aldeias, então precisam ministrar aulas, por exemplo, na língua dos indígenas, a questão, por exemplo, de você manter terras, né, tudo isso são direitos que eles vêm adquirindo a partir de 1988, tá? Antigamente, muitos até tinham medo de se declarar índio, né? A gente tem relatos, né, de índios que foram queimados e tudo mais. Hoje a gente já sabe que eles têm os seus direitos adquiridos, tá bom? Página 14, vamos lá. Quem que poderia continuar a leitura? Isabela Prado, quer ler? Pode ser, senhor. Então vamos lá, Isa. Os levantamentos sobre a população brasileira, os censos, têm mostrado como a demarcação interferiu no aumento da população indígena no Brasil, de 1991 a 2010. Houve um crescimento de 205%. É claro então que esse... Só um minutinho, Isa. Vamos tentar entender. Primeira coisa, o que é o censo, né? O censo é o levantamento da população brasileira. Então você vai saber através do censo quanto que tem de população.
quanto que tem naquela família, quanto que é o salário e tudo mais. As pessoas vão de casa em casa e vai perguntando, tá? E eles colocam aqui o seguinte, que a partir do censo, né, que de 91 para 2010 houve um crescimento na população indígena de 205%. Aí eu te pergunto, Carvalho, por que você acha que a população aumentou tanto em 20 anos? 205%. O que será que levou essa população a aumentar desse tanto? Não sei, senhor. Alguém gostaria de falar? Pense comigo, né? Eu tinha uma quantidade de população, né? Em 20 anos ela passou para mais de 200%. Significa o quê, né? Será que é só a questão de nascimentos? Não. A gente tem principalmente o quê? Daquelas pessoas começarem a se declarar índio. Vamos tentar entender, né? O que acontece? Antigamente o censo não chegava em todo lugar, eles tinham medo de se declarar indígena, hoje não. Então isso fez com que a população indígena começasse a aumentar no país, tá? Isa, pode continuar. É claro que esse crescimento aconteceu não apenas por terem aumentado as populações locais. Ele resulta, sobretudo, de um maior reconhecimento de identidade indígena. Cada vez mais indivíduos se declaram quanto ao item cor ou raça como indígenas. Muito bem, vou dar um exemplo para vocês, tá? Ninguém gosta do sétimo ano C, então eu não quero dizer que eu estudo no sétimo ano C. Muito bem. Aí o que acontece? Quem é do sétimo ano C vai ter um monte de regalia, vai ganhar um monte de coisa, vai ganhar um prêmio. Todos querem se declarar do sétimo ano C. A mesma coisa a questão dos índios. Antigamente o que era? Você é índio? Não, não sou. Até mesmo pelo medo e tudo mais. Hoje não. Hoje, se ele se declara um índio, ele tem os seus direitos adquiridos, tá? Quer continuar, Isa? Sim. O censo de 2010, realizado pela IBGE, revelou que a população indígena brasileira é de 896.917 indivíduos. Observe a enorme pedra desde a colonização. Distribuídos em 305 etnias, a maior parte deles viveu em terras indígenas, 57,7%, e predominantemente em áreas rurais, 63,8%. Muitos vivem também em cidades, principalmente naquelas que oferecem, além da oportunidade de contribuírem com suas práticas tradicionais, que acabam passando por algumas modificações. A possibilidade de contribuírem em atividades nunca exercidas por eles em São Paulo, Salvador, etc. Tá, o que eles estão tentando mostrar para nós? Que desde a questão da colonização houve uma perda enorme nos indivíduos, por exemplo, da população indígena. Mas mesmo assim, de 91 para 2010 houve um aumento, chegando aí por volta de quase 900 mil indígenas, né? Mesmo assim sendo pouca a questão da população em vista com o contingente que nós temos. Então nós temos aí, por exemplo, distribuído em 305 etnias. Lá na tarefa 10, nós analisamos apenas 4 etnias, tá? Então, nós temos 305, então ficou faltando 301 etnias para a gente analisar, tá? Muitos deles, por exemplo, vivem em terras indígenas, que foram, vamos falar, demarcadas como terra indígena, e a grande maioria, 63%, em áreas rurais, ou seja, no campo. Nós temos alguns que vivem em cidades? Sim, tá? Nós vamos analisar isso um pouquinho mais para frente, tá? Olha esse gráfico. Observe alguns dados sobre a população indígena. Quanto que era em 91, né? 294 mil. Depois em 2000, 737 mil. E depois em 2010, 817 mil. Tá? População não indígena era 145 milhões. Passou para 167 milhões e depois em 2010 para 189 milhões de habitantes, tá? Isso são exemplos para vocês darem uma olhada.
Esse gráfico ele pode estar caindo na prova, tá? Então é interessante que vocês deem uma olhada, tá? Então marque aí, tá? São observações para vocês estarem analisando, tá? Olha a tabela importante para a gente analisar. Municípios com as maiores proporções de população indígena do país por situação de domicílio em 2010. Então nós temos o total, o estado que possui maior contingente de indígena é o estado de Roraima, no município de Uiramutã, com 88,1%, né? Não tô com fome. Fala, Carvalho. Nada não, senhor. Depois nós temos o urbano. O que é urbano? É cidade, né? Então, nós temos o maior estado, né, que possui a maior contingente de população indígena vivendo na cidade, né? É o estado do Paraíba, no município de Marcação, com 66,2%. E, por exemplo, no campo, né, vivendo na área rural, o estado que possui a maior quantidade é o estado do Amazonas, no município de São Gabriel da Cachoeira, que 95,5% vive no campo. Né? Até mesmo por ser uma área, por exemplo, ainda quase inalterada, né? Principalmente o estado do Amazonas, né? A gente tem esses exemplos, tá? Aí nós temos, por exemplo, os outros, né? Até o décima colocação. Agora nós temos um mapinha para a gente analisar, né? População indígena nos municípios em 2010. Então nós temos aqui o mapa e nós temos a legenda, né? O que é essa legenda? O círculo, quanto maior a quantidade de pessoas, e a cor, né? Então a gente consegue identificar pela cor. Então, olhando, por exemplo, esse mapa, aonde que está concentrado a maior contingente de população indígena? Quais os estados, o Carvalho, qual é o estado que tem a maior contingente de população indígena? Indígena, senhor? Isso. Aonde que tem, por exemplo, o círculo maior? Tem mais no Amazonas. Isso, no estado do Amazonas. E aqui, eu esqueci o nome, RR, é Roraima. Roraima, muito bem. Então, os dois estados onde tem o maior contingente de população indígena é o estado do Amazonas e o estado de Roraima, né? E aí nós temos, por exemplo, em todo o território brasileiro, nós literalmente não temos estado que não possui quantidade de índios. Você pode ver que o estado de São Paulo ele possui algumas tribos, né? Alguns grupos indígenas, né? Então, todo o estado brasileiro, né? Então, se você for ali para a região do litoral, ainda tem uma grande quantidade de indígenas vivendo naquela região, tá? Olha a pergunta, identifica os estados onde se concentram as maiores populações indígenas. Então, quais são os estados? Amazonas e Roraima. Pode escrever aí. Amazonas e Roraima. Senhor, Oi, pode falar. pode repetir, por favor? Eu não tinha ouvido. Tá, os estados, por exemplo, onde possui a maior quantidade de população indígena é o estado do Amazonas e Roraima. Muito obrigado. De nada, filho. Quem poderia estar lendo o texto aí para mim? Professor, Pode, vamos lá, Yasmin. outro dado revelante é a alta taxa de alfabetização, 76,7%, que apesar de vir crescendo, ainda é inferior à da população não indígena, 90,4%. Quanto às moradias, somente 2,6% dos domicílios ainda são ocas e malocas. Hoje predominam casas com rede geral de abastecimento de água, 60,3%, e poços rudimentares com sistema de esgoto, 65,7%. Olha que interessante, falando na questão da alfabetização. Hoje, né, 76,7% dos indígenas já são alfabetizados.
Tudo bem que a população não indígena é de 90,4%. Então, quer dizer, olha o processo de aculturação, né? Mesmo tendo a língua deles preservada, eles já são alfabetizados. Questão de moradia, né? Mais de 80% já vive em casas, né? Apenas 12,6% vive em ocas e malocas, né? As casas já têm, né, 60% de abastecimento de água e 65%, né, literalmente com fossas rudimentares, que são aqueles buracos que eles fazem para cair o esgoto, certo? Então a gente já consegue perceber. Olha que interessante esse mapinha, né? Situação legal das terras indígenas no Brasil, né? Fases de regularização para a zona indígena. Então a gente tem estudo e restrição, a gente tem delimitadas, declaradas e homologadas. Então, por exemplo, aquela terra lá pode ser indígena. Então está estudando para ver se ela pode ser do índio ou não. Delimitado, eu vou lá e marco, né? Eu vou lá e vou delimitar aquela área, daqui até aqui e tal. Essa área estou delimitando, né? Colocando os limites para que ela possa ser de uma área o quê? De terra indígena. Declarada, né? Então você vai lá pelo Ministério da Justiça e reconhece aquela área como uma área de terra indígena. E aí o nosso presidente vem e bate o martelo homologando aquela área para que seja uma área de terra indígena. Então essas são as fases da regularização da zona indígena. Aí a gente tem um mapinha e nós temos a legenda. O verde significa essas terras a serem identificadas. O laranja, as terras demarcadas. E o vermelho, as terras em demarcação, ou seja, ainda não estão totalmente demarcadas. Aí eu pergunto para vocês, qual é a região que se concentra a maior quantidade de terras demarcadas? Qual que é a região? Pode falar, Yasmin. Seria Amazonas, senhor? Seria na região, por exemplo, norte, ou seja, na região da Amazônia, né? Nessa região, literalmente, o estado de Mato Grosso faz parte da região centro-oeste, mas a grande maioria é região norte. Tudo bem? Então, região norte. Se vocês quiserem pegar, por exemplo, né, um lápis, circular isso aqui e escrever região norte, fica mais fácil para vocês, tá? Agora o segundo mapinha, né? Mapa 2, conflito em terras indígenas, tá? As terras indígenas sofrem toda sorte de ameaças, né? Toda sorte de ameaças. O que quer dizer isso? Que acaba sendo ameaçada. São invadidas por garimpeiros, por mineradores, madeireiros, poceiros e latifundiários. São cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão ou inundadas por usinas hidrelétricas. Esses impactos decorrem de projetos econômicos de iniciativa privada e de projetos desenvolvimentistas governamentais. O que quer dizer isso, né? Que todas as pessoas querem aquelas terras. Para quê? Por que eles buscam aquelas terras? O que eles tentam ganhar com essas terras? Tá? A gente começa a entender o que, né? Os garimpeiros, para que eles querem? Para fazer garimpos, para retirar minérios, né? Para tirar o ouro, né? Pedras preciosas. Mineradores, para tirar os minérios que existem. Madeireiros, ou seja, são aqueles que querem cortar as árvores, né? Para pegar madeira, né? Poceiros, ou seja, para invadir aquela área, para produzir. E os latifundiários, que seriam os grandes, né, fazendeiros, né? E principalmente pelos projetos, como fazer uma ferrovia, fazer uma rodovia, colocar uma linha de transmissão de energia e até mesmo inundada por uma usina hidrelétrica. Então essas são as áreas que nós temos. E aí no mapinha a gente consegue perceber o que? Ó, principais envolvidos em confrontos com os índios. Nós temos aonde que é a terra indígena, nós temos esse desenho o roxinho mais forte, que são os garimpeiros e os madeireiros, e o mais claro, que são os fazendeiros e as pressões políticas com os poceiros. O que a gente consegue perceber nesse mapa? Que nessa região aqui da Amazônia, essa região norte aqui, ela tem muito problema com garimpeiros e madeireiros, enquanto que o litoral são com fazendeiros e poceiros, né? Então são esses exemplos que a gente tem, tá?
Nós temos uma questão para estar respondendo. Olha lá, questão 1. No mapa 1, apresentam-se as áreas indígenas já estabelecidas. Comente sobre a sua extensão e distribuição pelo território brasileiro. Áreas de concentração e áreas com vazio. Aonde que estão concentrados? Mais na região da Amazônia, na região norte. Vazios, região central com a região sul, tá? Estão conseguindo acompanhar? Então, por exemplo, ocupação, né? Região norte, da região da Amazônia. Vazios, na região central para o sul, tá? Professor, Oi, pode falar, não mãe. é na região central para o sudeste? Então, mas para a região sul, ó, central para o sul, ela já pega a região sudeste, porque olha aqui, até o Rio Grande do Sul, tá bom? Tá. Então pode colocar, se você quiser colocar região central, região sudeste, região sul, pode estar colocando também, tá bom? Tá. Então a concentração é mais na região norte, na região da área da floresta amazônica. E aí nós temos os vazios, que é da região central para a região sul, passando pela região que? Centro-oeste, sudeste e sul, tá? Isso na questão A. Olha lá, ó. As áreas que se concentram, né, maior na Amazônia e os vazios nas áreas centrais do país, né? Destaques com a região sul, tá? Questão B. Você diria que na prática o direito dos indígenas está sendo garantido? O que vocês acham? Você acha que o direito deles estão sendo garantido ou será que é só no papel? Pode falar, Carvalho. Eu não sei, calma, você diria que na prática. O que você acha, Yasmin? Por exemplo, você acha que é mais no papel? Será que na prática todos esses conflitos, esses problemas que estão tendo? Então, quer dizer, se é um direito adquirido, por que eles estão brigando por terra? Não deveria, não é? Tá? Então, ó, você diria que na prática o direito dos indígenas está sendo garantido? Não. Né? Desenvolva seu ponto de vista diante da questão. Se fosse já, vamos falar, o direito adquirido, garantido, não precisaria ter o quê? Os confrontos, conflitos, né? Os problemas que se tem, né? Questão C. Onde se localizam as principais áreas de conflito que podemos observar no mapa 2? Aonde que estão as principais áreas de conflito nesse mapa 2? Na região norte com quem? Com os garimpeiros e madeireiros. E no litoral com os fazendeiros e poceiros, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, na região norte com os garimpeiros e madeireiros. No litoral com os fazendeiros e poceiros, né? Olha lá, na região, por exemplo, da Amazônia, que é a região norte, madeireiros e garimpeiros. E na região das áreas litorâneas, fazendeiros e poceiros. E a D? Que interesses pode motivar esses conflitos? Por que será que tem esses conflitos? Quem que poderia estar respondendo para mim? Quem? Quem?
Ninguém? Fernanda? Ah, só Olha, não sei. o que será? Por que será que eles têm conflito? Pensa comigo. Ah, só não sei. O que você acha, Carvalho? Por que a gente disputa uma terra, um espaço? Para ter mais espaço, Para ter mais espaço, para produzir mais, para ganhar mais. mais, né? Então eles brigavam por isso? É literalmente por questão econômica, né? Porque eu tendo mais terra, eu vou produzir mais, eu vou ganhar mais. Olha lá, ó. A partir de 1970, o interior do Brasil passou a ser ocupado em virtude de novos interesses econômicos. Começaram a instalar no país muitas empresas do setor madeireiro, minerador, agroindustrial, que atendem aos interesses internacionais. Olha que interessante. Então, literalmente por questões econômicas, né? Tudo bem? Sim. Posso Peraí, mudar? não. Pode mudar. Pode mudar? Tá? Então hoje nós estamos até essa página. A aula que vem a gente vai começar a falar dos afrodescendentes, tá? Então o que eu quero chamar a atenção de vocês agora, tá? Eu vou fechar interromper essa página, tá? E eu vou abrir da revisão com vocês. Aí eu vou até perguntar. Vocês estão assistindo os vídeos aula, por exemplo, do Objetivo, né? É legal que vocês assistam, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A revisão que eu estou fazendo no final da aula com vocês está ajudando ou não? O que você acha, Yasmin? Tá. E Tá. você acha que a revisão está ajudando? Dá para a gente continuar desse jeito? Pode Uhum. ser? Sim. Pode ser, Mari? Pode. Tá. Pode, senhor. Oi? Você falou comigo? Isso. Perguntei para você o seguinte. Com essa revisão que a gente está fazendo no final de toda a aula, está ajudando vocês a responder as questões? O que você está percebendo? Tá ajudando, senhor, Ah, até. então tá bom. Então tá. Agora a gente vai para a revisão, então, tá? Então vamos lá. O que eu quero aqui? Alguém poderia estar lendo para mim? Pode ser você, Carvalho? Pode. A carta de Pero Vaz de Caminha mostra que os primeiros contatos entre os brancos e indígenas foram marcados por certa estranheza, mas também por admiração e respeito, e marcada pela ocupação efetiva, onde muitos indígenas passam a ser escravizados para a retirada do pau-brasil. Tá, o que a gente está querendo dizer aqui, né? A questão, né, os primeiros contatos, como que foi. E não podemos esquecer que os índios literalmente queriam ser, né, tinham que ser escravizados, né, para a retirada do pau-brasil. Eles gostavam disso? Não. Muitos deles fugiam também, tá? Quem gostaria de ler o segundo parágrafo? Quer ler, Yasmin? Pode ler. Não? Vai lá, Mariane. É pra eu ler, senhor? Isso. Senhor? Pode ler. A carta de Pero Vaz de Caminha mostra que os primeiros... Não. Segundo. Ah, tá. Os índios eram caçados para ser escravizados e eram vistos como selvagens pelos invasores civilizados. Interessados nas terras indígenas, os brancos matavam seus ocupantes em combates desiguais. De um lado as armas de fogo e de outro os arcos e as flechas de lança.
por meio de catequese. Convertiam os gentios, impingindo a língua e a religião e a cultura do dominador, e aos poucos foram matando as culturas e tradições de grandes contingentes, fazendo com que a sua identidade fosse deteriorando, ou seja, acabando. O que eles estão querendo dizer, né? Que mesmo assim os índios eram caçados para serem escravizados, para eles tentarem embutir o quê? A sua cultura, né? A sua religião, por meio do que? Da catequese. E não esquecendo, por exemplo, que para que acabasse com a sua identidade, ou seja, a sua identidade fosse deteriorando, ou seja, acabando. Aí nós temos um gráfico, que é aquele que eu falei para vocês, que é interessante que vocês olhem, porque eles não mostram o que, né? Literalmente aqui a questão do crescimento da população indígena, como que era em 1991, 2000 e 2010, desse crescimento. É legal que vocês analisem. E o mapinha que mostra para nós o seguinte, né? A situação legal das terras indígenas. Qual o local que tem maior quantidade de terras demarcadas, aonde que se tem os vazios, né, da ocupação de terras indígenas e tudo mais. Esse é legal que vocês analisem. Tudo bem? Se quiserem dar um print na tela, pode dar. Se quiserem estar anotando, tá? Não tem problema. Se quiserem tirar alguma dúvida, pode estar tirando, pode estar perguntando, não tem problema, tá? Tudo bem? Para quem já terminou, para quem já anotou, tá? Então eu estou terminando a aula aqui, tá? Daqui a pouco eu já pego a outra aula, então até para vocês. Então se vocês quiserem ficar e tirar alguma dúvida, vocês podem tirar, senão já podem começar a estar saindo, tá bom? Tá? Pessoal, beijos, se cuidam, tá? E até quarta-feira que vem, tá bom? Vocês têm aula agora, aí se quiserem sair, ir ao banheiro, tomar uma água. Beijão, tá, Mariana? Tchau, Isaac. Beijos. Tchau. Tá, dá um Tchau, print Sor. na Fica com tela. Deus. Se você... Tchau, Sor. Até mais. Tchau, Tchau, Isaac. Sor. Tchau, Isaac. Tchau, Eduardo. Abraço, filho. Tudo de bom.